vou começar falando um pouco mais o que é sobre as definições e as características. Vou falar um pouco sobre a sintaxe e vou deixar o Dani se apresentar e ele pode descrever as atividades que ele vai apresentar para nós aqui hoje. Opa, eu sou o Daniel, eu vou falar aqui sobre os nossos exemplos e como que a gente está aplicando esses tigers. Show de bola. Então vamos lá, vou falar um pouco sobre a definição do que são os triggers. Eles são basicamente códigos do PL/SQL e eles são armazenados dentro do banco de dados. O que acontece? Lá a gente pode definir um bloco, PL/SQL no caso, para que seja executado automaticamente pelo banco. E ela é chamada automaticamente, sem que ocorra um evento especial no banco de dados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um acionador pode ser chamado quando uma linha é inserida em uma tabela especificamente, ou quando determinadas colunas da tabela estão sendo atualizadas. Mais para frente nós vamos dar uns exemplos mais práticos, onde vai ficar muito mais fácil a gente enxergar isso. Mas geralmente essas ações, elas que acionam os triggers, são alterações na tabela, são inserções, exclusões e atualizações de dados. Beleza? Algumas características do triggers é que ele tem uma garantia de segurança e integridade de dados, então ele é uma ferramenta bem segura. Ele tem processos de auditoria e automação de processos e tarefas, o que atualmente no mundo que nós vivemos, onde nós precisamos muito de velocidade, no caso, então essa parte de automatização é bem interessante. Além de ela ter o armazenamento de operações realizadas, no caso os logs. Ela também pode proporcionar muita segurança, integridade, automatização das tarefas, tudo que nós falamos nas definições. Vou falar alguns pontos positivos, algumas qualidades de usar os triggers, sobre os triggers, é que parte do processamento que seria executado na aplicação passa para o banco. O que isso faz? Isso poupa recursos da máquina do cliente, entendeu? E é fácil fazer manutenção, não precisa alterar nem o código-fonte da aplicação para fazer uma alteração. Mas nós também temos os pontos negativos, né? Que é um problema de acesso. Então, a pessoa que tem o acesso não autorizado ao banco de dados, ela pode visualizar e alterar o procedimento realizado pelos gatilhos, no caso os triggers. E, além disso, ela é uma ferramenta que ela requer um maior conhecimento na manipulação de dados, para que você possa realizar as operações internamente. Eu vou falar um pouco por alto a respeito da sintaxe, porque na hora dos exemplos o Daniel pode, pode passar nesses tópicos e falar um pouco mais. Mas, basicamente, é como se nós estivéssemos criando uma tabela. Então, você precisa definir o create trigger, e você coloca o nome definido, no caso pelo usuário, né, para esse novo trigger. Você precisa colocar o on, que é para você especificar a tabela a qual o trigger vai se aplicar. Você precisa usar o after. E o que acontece? A opção not for replication é uma opção para instruir o SQL Server a não acionar o gatilho quando as modificações de dados forem feitas como parte de um processo de replicação. Então, é basicamente um item opcional. Vou pedir para o Dani mostrar alguns exemplos para ficar um pouco melhor e mais fácil a visualização de como isso pode ser aplicado. Aqui a gente vou dar uns exemplos de como que funciona os tigers. Eles seguem sempre a sintaxe de create ou replace. Aí você vai definir o que você quer criar. Aqui a gente define um tiger e vai colocar o nome dele. Aí a gente tem que definir se quer que aconteça depois ou antes do evento. Esses eventos eles podem ser um delete, um insert, um update. Aí a gente vai definir aonde que esse evento vai ocorrer. Aí vai ser geralmente ocorrer numa tabela. Então a gente coloca aqui o nome da tabela. Aí aqui a gente vai definir que é para cada linha alterada quais procedimentos ele deve seguir. E aqui a gente vai falar quais são o que ele deve fazer. Nesse when condition aqui, a gente definindo o que ele vai fazer. Se é para ele inserir os dados em tal lugar, se é para ele alterar, se ele fazer um update,
se é para ele deletar, e assim por diante. Aí a gente coloca um begin e um end para finalizar. A gente declara isso tudo dentro de um begin. O exception é como seria um se acontecer isso para não ocorrer, para não ele não fazer esse update ou esse delete em determinada situação. Aí aqui a gente fez um exemplinho, que é criando uma tabela de alunos. Aí o Tiger ele vai verificar se a nota do aluno foi maior ou menor que 7. Se for maior, ele vai jogar para a tabela com aluno aprovado. Se for menor, joga para o aluno reprovado. Exatamente. Aí aqui a gente explicando como que funciona o Tiger mesmo. O gerenciador do banco de dados, o banco de dados vai detectar o gatilho e vai executar ele sempre que as condições forem executadas. E aqui vai ser a gente demonstrando um exemplo nosso. Eu peguei o banco de dados que o professor disponibilizou, que é o Scott. O esquema, Scott. Aí aqui eu estou pegando só 2 tabelas dele para facilitar a gente, para a gente poder entender. Vocês podem ver, ó, aqui são esses os campos preenchidos da tabela EMP, e esses são os campos da tabela DEPT. Aqui eu estava dropando o tag, só para confirmar que ele está excluído mesmo. Ele está certo, está excluído. E aqui eu vou criar ele. Então eu venho aqui, seleciono tudo e executo. Aqui, veio a mensagem aqui. O Tiger foi criado, compilado com sucesso. Então, o que esse Tiger aqui ele está fazendo? Ele está acessando. Após eu inserir um lugar, aqui eu coloquei errado. Tá? Aqui seria inserir um lugar. Deixa eu executar de novo. Aí eu eliminei o que estava errado e vou adicionar o novo. Pronto. Quando eu inserir um lugar, ele vai preencher que sempre existe um funcionário naquele lugar. Porque é um exemplo que eu pensei, que a gente pensou e só para popular, para dar tudo certo. Então, sempre que eu inserir aqui, quando eu inserir esse lugar, que ele vai ter o valor 60 e ele vai chamar teste. Quando eu inserir isso aqui, dentro da minha tabela EMP, ele vai adicionar um funcionário com o nome first, com a ocupar, com trabalho ocupar, com esses campos. Então vamos testar agora. Eu executei, inseriu o lugar, vamos verificar se inseriu mesmo. Está aqui, Teste. 60 teste. E aqui nesse EMP, que é a nossa tabela, ele vai estar aqui, ó, com ocupar com os campos que eu tinha definido aqui. Então a gente verificou que está rodando correto e é essa função que o Tiger faz. Ele, quando o evento ocorreu de inserção do lugar, ele populou a nossa tabela de pessoas. Automaticamente. Isso aí. Bem legal esse exemplo. Então, nós, após muitas pesquisas e discussões, nós chegamos à conclusão que os triggers, como a gente falou nas definições e características, eles são bem úteis quando nós precisamos disparar eventos de forma automática e quando aconteceu algum evento que seja importante para nós, no caso, como nós vimos aí, a inserção de alguns dados na nossa tabela. Nós temos algumas boas práticas e coisas que são realmente úteis para que o nosso trigger seja tenha um funcionamento eficiente, né? E algumas delas são você fazer o trigger que tenha alta clareza e coerência, você utilizar somente quando ele for realmente necessário, para você não poluir tanto, e você adotar um padrão de nomenclatura, porque nós, desenvolvedores, pessoas que trabalhamos com bancos, sabemos que isso é bem importante para a nossa área.
Na nossa conclusão também, nós chegamos à conclusão que a automação de tarefas, a segurança e a integridade de dados são extremamente importantes. Então, a utilização do Triggers é sempre bem-vinda no banco de dados da aplicação que você está criando, desde que o gatilho não possua efeitos colaterais e seja o mais breve possível, beleza? Além disso, é sempre preciso utilizar os triggers, no caso gatilhos, né? Somente quando for necessário, como a gente falou lá nas boas práticas, e quando você reparar que eles estão se acumulando muitas responsabilidades em suas aplicações que podem ser divididas para o banco. Ou seja, você não precisa fazer tudo manualmente, você pode simplesmente dividir tudo para o banco. Então é isso. Acredito que você tem algumas considerações para fazer, Dani? Ou... Eu ia falar isso, que o Tiger, ele é uma ótima ferramenta para automatizar, então a gente pode facilitar a nossa vida bastante, mas ele tem que ser utilizado seguindo as boas práticas. Então, tomar cuidado com ele e saber utilizar a ferramenta que é o Tiger. Exatamente, exatamente. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho de banco de dados 3, na disciplina de banco de dados 3, no Centro Universitário de Volta Redonda. Essa tarefa, né, essa atividade, ela vai compor a nossa nota da nossa segunda VD. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Tá joia? Espero que Muito obrigado aí todo mundo. nós tenhamos passado para vocês um pouco mais de como funciona o Trigger. Em português Qualquer dúvida, traduzido. procura a gente que a gente tenta solucionar elas. É isso aí. Show de bola então, galera. Um abraço. Valeu.